O assunto de nossa mensagem hoje é graça e as obras de obediência. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No livro de Romanos, capítulo 6, 23, Paulo escreveu: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maioria das igrejas na atualidade, em nome da doutrina da graça, ensinam que uma vez salvo, sempre salvo. Não há necessidade de prática das obras pela obediência. Nada mais precisa ser feito. O importante é ter fé e cumprir os compromissos de membro de uma igreja. Mas a questão é, a graça ensinada hoje por essas igrejas é a graça apresentada pelas Escrituras? A verdadeira graça isenta-nos das obras da obediência? As obras têm algum valor na continuidade da salvação? As obras farão a diferença quando estivermos diante do tribunal de Cristo? Para esclarecimento e respostas a essas perguntas, apresento a mensagem que segue. Sendo que a salvação vem de Deus somente, nós não podemos fazê-los dignos da graça de Deus. Salvação é um dom gratuito ao indigno, ao que não merece, e todos nós estamos nessa categoria. Cristo morreu pelos ímpios, conforme está escrito em Romanos 5:6. Com essas passagens podemos ver claramente que, sendo Deus o único Salvador, a salvação não é pelas obras. A salvação é dom de Deus. O caminho da salvação provido por Deus é receber a Cristo pessoalmente, confiando nele somente para nos salvar. A salvação não é uma conquista humana, mas uma dádiva de Deus. Não a alcançamos por méritos, mas recebemos-la por graça. A salvação não é um troféu que erguemos como fruto do nosso labor, nem uma medalha de honra ou mérito, mas um presente imerecido. Concernente à salvação, como dom inefável de Deus, destacamos 3 verdades sublimes. Em primeiro, a graça é o fundamento da salvação, porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. A graça de Deus é seu amor imerecido, endereçado a pecadores perdidos e arruinados. Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Amou-nos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Amou-nos não por causa das nossas virtudes, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos não porque éramos seus amigos, mas apesar de ser seus inimigos. Esse amor incomparável, incompreensível, indescritível a pecadores indignos é a expressão mais eloquente de sua graça. Assim não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é o palco onde refulge com todo o esplendor a graça de Deus. Aqui está a causa meritória da nossa redenção, o fundamento da nossa salvação. Em segundo lugar, a fé é o instrumento da nossa salvação. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, conforme vemos em Efésios 2:8. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. A fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da nossa salvação. Apropriamos da salvação pela graça, mediante a fé. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente de um rei. Deus nos oferece a salvação gratuitamente e apropriamo-nos dela pela fé. A própria fé não vem do homem, vem de Deus. Não é resultado de esforço ou mérito humano, mas presente de Deus. A fé salvadora não é apenas um assentimento intelectual, nem uma confiança passageira, apenas para as questões desta vida. A fé salvadora é plantada em nosso coração pelo Espírito de Deus e então transferimos nossa confiança daquilo que fazemos para o que Cristo fez por nós na cruz. A fé não apenas toma posse da salvação, mas também descansa na suficiente obra de Cristo. Somos justificados pela fé, vivemos pela fé, andamos de fé em fé e vencemos o mundo pela fé. A terceira verdade sublime sobre a salvação que irei apresentar agora é que está faltando ser ensinada nos dias atuais. E muitas igrejas, para não dizer a maioria delas,
está sendo ensinado que pelo fato de sermos salvos pela graça, nada temos a fazer a não ser crer. Entretanto, a Bíblia nos ensina que as boas obras é o propósito da nossa salvação, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Por ser uma verdade que tem sido negligenciada pela maioria dos cristãos de hoje, e sendo a mesma de suma importância para a salvação, é sobre essa verdade que eu vou falar a partir de agora. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas são sua consequência. Não fazemos boas obras com o propósito de sermos salvos. Fazemos-las porque já fomos salvos pela graça mediante a fé. É importante destacar que se as boas obras não encontram lugar como causa meritória ou instrumental da salvação, elas precisam ser vistas como a evidência da salvação. A fé e as boas obras não estão em conflito. A fé sem as obras é morta. As obras sem a fé não são boas. A fé produz obras e as obras provam a fé. A salvação é só pela fé, independentemente das obras. Mas a fé salvadora nunca vem só. Vem acompanhada das obras que glorificam a Deus e abençoam os homens. Essas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Tudo provém de Deus, pois é Ele quem opera em nós tanto o querer como o realizar. A salvação é um dom inegável de Deus. Foi planejada por Deus, foi planejada na eternidade e é executada na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. Fomos salvos pela graça mediante a fé e para as boas obras. Paulo ensina que a graça tira o homem da escravidão do pecado e o coloca como servo da justiça. E libertos do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Não existe justiça sem santidade. Elas estão juntas, são inseparáveis. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Paulo escreveu: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2:11-14. Em todo o Novo Testamento encontramos sempre o princípio da obediência em relação à graça verdadeira. Jesus mesmo disse que é bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos. São esses que terão direito à árvore da vida e terão possibilidade de entrar na cidade celestial pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:14-15. Há uma sequência de ensinos de Cristo sobre a obediência como prova definida de que o cristão experimenta a graça salvadora. No livro de João, vemos o Senhor associar amor a Ele com obediência. Vejamos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14, versículo 15, 21, 23 e 24. Tiago fala sobre uma lei que deve ser cumprida pelo cristão. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago 2:8. Gálatas 6:2 fala sobre a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, como não há lei na graça? Todos os aspectos morais da cosmovisão judaica cristã estão vigentes e com mais profundidade do que no Antigo Testamento sobre a lei do Pentateuco. A exemplo disso, vejamos as palavras do próprio Jesus quando disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar, contra seu irmão,
irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 20 a 22. E também lemos: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. No Antigo Testamento, homicídio era pecado. No Novo Testamento, odiar o irmão é cometer homicídio no coração. No Antigo Testamento, era considerado como pecado o ato de adultério. No Novo Testamento, o desejo à cobiça já é considerado pecado. Isso requer do cristão muito mais vigilância e cuidado, e que tenha atenção redobrada. Jesus também declara: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. A obediência aos preceitos bíblicos e uma vida de santidade não são para salvar, são para pessoas salvas. Assim, a salvação não é o resultado das boas obras, mas as boas obras são resultado da vida de um salvo pela graça. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10. Muitos cristãos estão sendo enganados, não obedecem às Escrituras, vivem como mundanos, não possuem atitudes e comportamentos de pessoas regeneradas. Paulo escreveu: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Foram ensinados que aceitar Jesus, frequentar cultos e dar dízimo e ofertar é o suficiente. Ou seja, venha como estás e fique como estás. Isso significa continuar na condição de perdido. Durante os últimos 30 anos, a graça ensinada e crida em muitas das igrejas não é a verdadeira graça, mas uma distorção dela. Isso é resultado de darmos ênfase à bondade e o amor de Deus, negligenciando o temor devido a ele. Quando a doutrina do amor de Deus não é equilibrada com o entendimento do temor a Deus, o resultado é o erro. Do mesmo modo, quando o temor de Deus não é equilibrado com o amor de Deus, temos os mesmos resultados. É por isso que somos exortados: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. É necessário ter ambos. Sem qualquer um dos dois, ficamos desequilibrados. Deus é tanto amor quanto Ele é justiça. Ele não somente é um Deus de misericórdia, como também é um Deus de disciplina. Já ouvi crentes e líderes darem desculpas para a desobediência, considerando todas as coisas como estando cobertas pela graça de Deus ou pelo seu amor. A graça é imerecida e ela realmente cobre, mas não da maneira como nos foi ensinado. Ela não é desculpa para desobedecermos a Deus, mas uma capacitação para não mais vivermos na desobediência. Essa falta de equilíbrio se infiltra em nosso raciocínio até que sintamos total liberdade para desobedecermos a Deus sempre que for conveniente ou sempre que as coisas não estejam a nosso favor. Muitos, ao pecarem ou para dar desculpa ao pecado, aplacam sua consciência pensando: a graça de Deus cobrirá isso, pois Ele me ama e entende como a vida é dura. Ele quer que eu seja feliz, não importa o preço, certo? Embora a graça cubra, ela não é apenas uma cobertura, ela vai além disso. A graça nos permite e nos capacita a vivermos uma vida de santidade e de obediência à autoridade de Deus. O escritor de Hebreus nos exorta: retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. A descrição da graça aqui não é a de uma cobertura ou de um tapete fofinho que esconde tudo debaixo de si, mas a de uma força que nos capacita a servir a Deus de forma aceitável, com a devida reverência e santo temor. Ela é a essência do poder que está por trás de uma vida de obediência. Ela é a validação ou prova da nossa salvação. Alguns poderiam refutar argumentando: mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Sim, é verdade, é impossível viver uma vida digna de nossa herança no reino de Deus, na nossa própria força, pois todos pecaram e estão destituídos do padrão justo de Deus. Nenhum de nós jamais será capaz de comparecer diante de Deus e dizer que as nossas obras, os nossos atos e caridade, ou as nossas vidas de bondade conquistaram o direito de habitarmos no seu reino. Todos nós transgredimos e merecemos queimar no lago de fogo eternamente. A resposta de Deus para as nossas imperfeições é o dom da salvação por meio do dom da sua graça, uma dádiva que não pode ser conquistada. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Romanos 4,4. Muitos na igreja entendem isso.
No entanto, falho enfatizar o poder da graça não apenas para nos redimir, mas também para nos conceder a capacidade de vivermos nossas vidas de uma maneira totalmente diferente. A palavra de Deus declara: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, 17 e 18. Tiago não estava contradizendo Paulo. Ele estava esclarecendo a mensagem de Paulo, afirmando que a evidência de que uma pessoa recebeu a graça de Deus é uma vida de obediência, mas também a capacidade de perseverar. Uma pessoa que obedece à palavra de Deus sistematicamente é alguém em que a fé fracassou ou em quem a fé nunca realmente existiu. Tiago continua: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2,24. Tiago prefaciou esta declaração citando Abraão, o pai da fé, como exemplo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Versículo 21. A fé era evidente nas atitudes de Abraão. Seus atos ou obras confirmaram que sua fé havia sido aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 23. Em nossa língua, a palavra crer foi reduzida ao reconhecimento mental da existência de alguma coisa. Multidões fizeram a oração de arrependimento, movidas por emoção, apenas para voltar aos seus antigos caminhos de desobediência. Elas continuam vivendo para si mesmas, ao mesmo tempo confiando em uma salvação emocional que era destituída do poder para transformá-las. Sim, essas pessoas creem em Deus, mas a Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Versículo 19. De que adianta reconhecer Jesus Cristo quando não há mudança no coração e, portanto, não há uma mudança de atitude? Muitos que conhecem a Jesus não serão reconhecidos por Ele naquele grande dia. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Na sequência, ele continua dizendo: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 23. As Escrituras retratam um significado muito diferente para a palavra crer. Crer é mais do que reconhecer a existência de Jesus. Crer compreende a obediência à sua palavra e à sua vontade. Isso explica Hebreus 5,9, que diz: e tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é obedecer, e obedecer é crer. A prova da crença de Abraão era a obediência. Ele ofereceu o seu precioso filho a Deus. Nada, nem mesmo seu filho, significava mais para Abraão do que obedecer a Deus. Isso é verdadeira fé. É por isso que Abraão é honrado como o pai da fé, em Romanos 4,16. Vemos esta mesma fé e graça evidentes na igreja hoje? Certamente que não. Como muitos estão sendo enganados. Está na hora do povo de Deus se acordar e se voltar para a verdadeira teologia cristã, refutando essa teologia moderna que está levando muitos cristãos dessa geração a caminho da condenação eterna. Eli e seus filhos não apenas enganaram o povo de Israel, mas eles próprios foram enganados. Eles acreditavam que Deus fingia que não via a desobediência deles. Com a consciência cauterizada, pensavam que Deus fosse exatamente como eles. Eles mediam Deus de acordo com o que sabiam e viam. Paulo continuou descrevendo as pessoas da igreja de nossos dias que estão destituídas do poder para torná-las santas. Eles continuarão enganando os outros e eles próprios serão enganados. 2 Timóteo 3,13. A sua visão profética se confirma nos dias de hoje. Deus declara aos líderes corruptos e aos falsos crentes da igreja: não recitem mais as minhas leis, nem finjam obedecer-me, pois vocês recusam a minha disciplina e tratam as minhas leis como lixo. Quando vocês veem um ladrão, vocês o ajudam e desperdiçam o seu tempo com os adúlteros. A boca de vocês está cheia de maldade e a língua de vocês está cheia de mentiras. Vocês se reúnem para difamar um irmão. Salmo 50, 16 a 20. Deus está perguntando: por que vocês estão pregando a minha palavra, se não me temem nem me obedecem? Por que vocês enganam os outros e a si mesmos? Ele está dizendo a eles: tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei tudo à tua vista. Salmo 50, 21. Notemos que, por mais que o julgamento possa ser adiado, não deixará de ser aplicado. Ele porá tudo à vista de cada um. É triste dizer, mas estamos vivendo os dias de que falou o apóstolo Paulo, pois está vindo o tempo em que as pessoas não darão mais ouvidos à sã doutrina. Em vez disso, elas seguirão os seus próprios desejos e procurarão mestres que lhes digam o que elas quiserem ouvir. 2 Timóteo 4,3.
Muitos pastores e ministros desejam mais atrair as multidões do que manter a verdade. Eles têm medo de pregar a verdade com ousadia, preocupados em colocar em risco tudo o que trabalharam tanto para construir. Então eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir e evitam o confronto. Os resultados são devastadores. Os pecadores se sentam nas igrejas sem convicção de pecado e inconscientes do que a justiça significa. Muitas dessas pessoas confusas supõem que são salvas, quando na verdade não são. A graça não nos isenta da obediência, mas induz e nos capacita a obedecer por amor. A verdadeira graça nos faz ser obedientes em amor, nos faz querer aprender mais de Deus e seguir os seus ensinamentos. A graça de Deus molda nosso caráter à semelhança de Cristo e nos faz seguir seu exemplo de obediência e amor. Jesus disse aos seus discípulos: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Conquanto as obras não nos dão vida eterna, elas glorificam ou honram a Deus, e Ele requer que nós o honremos pelo modo como vivemos. Quem se recusa a incluir obras na sua vida, quer se aperceba disso ou não, desonra a Deus, conforme lemos no livro de Tito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. A salvação deve ser conservada na perseverança em obedecer a palavra de Deus até o fim. Viver a nova vida recebida pela salvação em Cristo em obediência aos seus mandamentos. Não mais em conformidade com a antiga vida que vivia na prática das concupiscências carnais. Vejamos as palavras de Paulo no livro de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:1-5. E também, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:22-24. O nosso Senhor também tornou isto claro em Apocalipse 22:12, quando disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No versículo 14 também está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pela graça de Deus, o dom da vida eterna é dado aos que demonstrarem a sua fé em Deus pela sua obediência. Lembremos as palavras de Jesus quando disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6:46. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14:15. Vejamos a seguir em alguns textos a capacitação que tem o cristão, que tem sobre a sua vida o Espírito Santo habitando e governando o seu viver. No livro de Ezequiel encontramos escrito: e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11:19-20. Também encontramos: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36:26-27. O mesmo Jeremias também escreveu: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Todos esses textos são profecias messiânicas que se referem à época da igreja. Ao receber a graça de Deus pela fé, também se recebe o Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus, onde uma nova vontade e uma nova atitude de espírito capacita o indivíduo a andar nos estatutos de Deus e guardar seus juízos, obedecendo às obras da obediência. Assim, o que falta para a maioria dos que frequentam e formam a igreja da atualidade é se encherem do Espírito da graça de Deus, para receber a capacitação que levará à prática das obras da obediência por amor, onde se prova que realmente houve salvação pela graça.
para que alguns tomem o conhecimento que o Espírito Santo é o Espírito da graça, vejamos o que diz Hebreus 10, 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgo vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? O Espírito Santo é o Espírito da graça. A graça é o poder do Espírito Santo em nós para fazermos com facilidade aquilo que não podemos fazer com esforço. Quem tem o Espírito de Cristo andará na semelhança de Cristo, obedecerá aos mandamentos de Cristo e fará as obras de Cristo. Diante do que vimos até aqui, sem sombra de dúvida, a graça não nos isenta das obras da obediência. Muito pelo contrário, ela nos induz e nos capacita a praticá-las, porque fomos criados em Cristo para as boas obras. Por último texto dessa mensagem, vou apresentar as palavras de Cristo à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Apocalipse 2:5. Meus irmãos em Cristo, nossas almas são por demais preciosas. Por isso não as coloquemos em riscos, crendo e propagando a falsa graça que nos isenta das obras da obediência.